muito bem-vindos. Aqui é o Fala Coração Podcast. É um espaço para você poder falar tudo aquilo que você sente no seu coração. Nós temos uma palavra para o seu coração. Meu nome é Thalita Rios e nós estamos aqui para abençoar vocês com uma palavra hoje. Olá, tudo bem? Eu me chamo Nicolas Santos e a palavra de hoje é: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e é isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Nesse versículo, dá para a gente perceber que a gente é provado exatamente, às vezes, no momento que a gente está passando. Às vezes a gente tem um problema na vida sentimental e ali a gente começa a ter ações e só depois que a gente passa daquele período, a gente começa a perceber o quanto os nossos pensamentos e as nossas ações começam a levar a gente para um caminho e a gente depois começa a sentir vergonha da gente mesmo. Quando diz que só o Senhor esquadrinha o coração, porque só Ele sabe qual ação você tomará na sua vida, né? Só Ele sabe se você vai por um caminho mais tortuoso, pelo caminho reto, que é a verdade, né? Então ele diz isso porque ele também te informa que você vai colher todos os frutos das suas ações, porque não tem como não colhermos, né? Geralmente a gente é provada na nossa vida sentimental, uma determinada pessoa sai da nossa vida e exatamente quando acontece uma coisa dessa, a gente começa a ter alguns comportamentos. Ou a nossa fé está sendo provada no sentido de eu vou ficar aqui e esperar em Deus para ver o próximo passo que eu vou tomar. Ou tem muitas pessoas que confiam nelas mesmo e começam a se relacionar com as pessoas para a sua vida que nunca você imaginou que viria. E aí, naquele momento, você vai ter que ter um posicionamento. Ou você confia em Deus ou você confia em você mesmo. E aí a gente percebe se a gente vai confiar em Deus ou a gente vai confiar na gente mesmo. A gente está sendo provado nessa situação. Bom, ao longo da nossa vida, né, da nossa juventude, nosso formar de ser humano, a gente acaba colocando dentro do nosso coração algumas coisas que não deveria, né? Então, dependendo de como você foi criado, você pode se tornar materialista, né? Você pode colocar no seu coração o dinheiro e as coisas, né? As coisas materiais desse mundo, né? Então, quando Deus fala que Ele prova o seu coração, esquadrinha, porque você não, aquela criação faz você deformar o seu coração da forma que não deveria. Então, você acaba colocando lá algumas coisas naquele espaço que não deveria estar, né? Então, nós somos provados para poder quebrar a crença que nós tivemos a partir da nossa criação. Então nós temos que mudá-lo. Então Deus esquadrinha de novo porque ele deformou, né? Nós simplesmente colocamos coisas que não era para estar lá dentro, que acontece que a culpa não é nossa, mas a gente é criado a ponto de colocar isso lá dentro, né? Isso não é culpa nossa, mas é criada essa crença, então a gente agrega isso a nós e nós tornamos aquilo que nós acreditamos. Isso é isso que acontece. Exato. Na realidade, a crença ela é construída com as pessoas ao nosso redor. Se a gente convive com uma pessoa muito materialista, ou enfim, as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão nos ensinar como que a gente tem que lidar com as coisas. A crença começa por aí. Ou então a forma que a gente enxerga o mundo, e aí essa crença vai estar enraizada. E para Deus, quando Deus ele prova o nosso coração, ele vai mexer exatamente nessa crença para você poder quebrar essa crença, para você poder desconstruir e pensar como ele pensa. Então, às vezes o que acontece mais hoje em dia é as pessoas estar vivendo uma coisa tão grande na internet e a gente achar que vai chegar lá. A gente pode chegar lá, mas não é da forma que a gente acha que vai chegar que nem o outro. Talvez o seu caminho vai ser totalmente diferente do outro. E tem muitas pessoas vivendo o caminho do outro, vivendo o que o outro está vivendo. Eu vou viver aquilo que o outro está vivendo, porque aquilo que o outro está vivendo, para mim, é o que eu quero, como idealização na minha vida, eu quero aquilo. Mas o seu caminho não é aquele, você está vivendo o caminho do outro. E aí, quando você chegar lá na frente, você vai perceber o quê? Não é esse caminho, é outro caminho. Eu estava no caminho de outra pessoa e bati minha cara no muro, porque geralmente a gente bate a nossa cara. É que nem a gente viver num relacionamento com uma outra pessoa por carência. A gente não se cura,
A gente vive um relacionamento a vida toda e a gente percebe que a gente não estava casado com aquela pessoa exatamente. Porque o casamento é totalmente diferente do que as pessoas imaginam hoje em dia. O casamento, primeiramente, você tem que estar casado com Deus, ser inteiro em Deus, para depois você casar com outro. Se você não for inteiro em Deus, não tem como você ser casado com outro. E tem muitas pessoas perdidas nessa questão. Vivem com as suas famílias, vivem dentro da sua casa, não está inteiro com Deus, e aí procura no outro aquilo que só Deus pode preencher. Quando a minha esposa diz que essa vida ideal é sempre olhar o resultado da pessoa, né? Então na internet a gente vê as pessoas vivendo algo maravilhoso, né? E a gente não sabe o que ela viveu, mas a gente se importa com o resultado. Então se a pessoa está no Instagram se expondo o seu corpo, se expondo a sua vida, vamos fazer igual, porque o resultado daquela pessoa é o que eu quero. Eu quero aquele resultado. Sendo que é prejudicial para ela só não fala. Mas como ela acredita que como está recebendo bastante para estar se expondo, ela acredita que pode fazer isso só por causa do resultado, do dinheiro, que é eu vou comprar coisa, eu vou viajar, isso para mim é o suficiente. E na verdade a pessoa já está se prejudicando ela e os filhos, e a vida dela, o casamento dela, e a gente acredita que só o resultado importa. Só o resultado importa, só a coisa material importa. Se eu tiver que andar nu na rua, eu vou andar nu na rua porque aquilo vai me dar o dinheiro que eu quero. As pessoas estão presas ao dinheiro. Sempre ao dinheiro. É muita imitação. Na internet tem muita imitação. Mas ninguém separa um tempo para falar, Deus, qual que é o caminho que eu tenho que seguir? Porque às vezes quando a gente está perdido, aparecem muitas opções pra gente. Mas você se trancar, você separar um tempo para buscar em Deus, qual que é o seu caminho? Você só vai ser pleno no caminho que Deus escolheu para você. Às vezes as pessoas vivem, fiz uma dancinha na internet, tá todo mundo viralizando só com dança na internet, por quê? Viralizei, tô ganhando dinheiro com isso, ou enfim. Aí tá preocupado com o dinheiro, mas será que é esse caminho que Deus tem para você, fazer dancinha na internet? Ou tô sendo uma cópia de uma pessoa que, na cabeça dela, ela gosta de dançar. Talvez o caminho dela seja esse, trazer alegria para as pessoas através da dança. Mas as pessoas, às vezes o caminho da outra não é o seu caminho, e a pessoa está fazendo, imitando uma outra que deu resultado, e aí eu vou fazer igual porque a pessoa viralizou na internet. E aí não é o mesmo caminho que o seu. Então nosso coração é enganoso porque a gente não vai buscar em Deus qual que é o nosso caminho. O que a gente nasceu para poder fazer. E o que a gente vai estar pleno? Porque às vezes o outro dançando está pleno e você faz a mesma coisa. Será que você está pleno? Essa é a questão. Nós não somos ensinados desde criança a desenvolver nossos talentos, né? Porque cada um tem um talento especial. Como a esposa estava falando, muitas vezes você acredita vendo outra pessoa, porque a pessoa é atriz de filme. Fala, eu quero ser atriz de filme também, quero ser ator de filme, porque ator de filme é incrível, as pessoas batem palma para ele, autográfica, tira foto. Muitas vezes você foi uma criança que não foi vista, você só quer isso por causa do seu passado, do seu trauma do passado. E na verdade não é isso que você tem que viver. Às vezes você vai viver uma coisa muito mais maravilhosa do que essa pessoa ator, mas você não percebe porque você ainda está preso no trauma da sua alma, lá do passado, da sua infância. E você não consegue desenvolver o seu talento. Na verdade, a parábola dos talentos já fala sobre isso, né? Você tem um talento, você não sabe que tem esse talento, não desenvolve e não ajuda outras pessoas. Você nem se descobre e quer viver o que o outro está vivendo. Às vezes o outro está vivendo o talento dele, mas você não sabe nem o seu e quer imitar o do outro. Exato. Só vive aquilo que você for descobrindo sobre você e os talentos a gente vai descobrindo conforme os processos que você vai descobrindo os seus talentos conforme aquilo você vai passando. Então a pergunta é: você está vivendo o caminho que Deus quer que você viva? A gente vai deixar essa pergunta aí para vocês fazerem nos comentários aquilo que vir no coração de vocês.